Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez finalmente a gente vai analisar todo o capítulo 264 do mangá. Vamos ver em detalhes a continuação da grande reunião entre capitães e o início do plano de ataque ao reino de Spade. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante pra este vídeo de hoje. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Vamos tentar chegar a 50 bilhões de inscritos até a semana que vem. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia na sala do Rei Mago. Todos os capitães estavam prestando atenção no que Knight, o vice-capitão dos touros que havia acabado de chegar, tinha a dizer. Knight então explicava que com a sua magia, eles poderiam se infiltrar dentro do castelo real do reino de Spade. E assim ninguém descobririam que eles estavam por ali. Com isso, seria simples para os capitães atacarem a tríade sem que ninguém percebesse. E assim eles acabariam com um grupo 1 a 1. Knight propõe um plano de contra-ataque. Ele então começa a falar sobre a magia dos novos adversários. Dante, ele usava magia de gravidade, além da sua magia corporal, a sua magia de carne. A Vanica usava magia de maldição, que pertencia ao demônio Megícula e também a sua própria magia de sangue. Enquanto Zenon, ele usava uma magia espacial demoníaca, além da sua magia óssea. Estes eram os três mais poderosos adversários que se encontravam neste momento no reino de Spade. E então os mais poderosos magos de Clover tinham que dar tudo de si para os vencer. Enquanto Knight falava sobre os adversários, Yuno só conseguia pensar em Zenon, o adversário que havia o vencido, e também o seu capitão William Vengeance. E então aquele garoto ficava extremamente furioso. Knight neste momento, ainda sorrindo como sempre, segue dizendo que ainda existia um problema. Afinal, com a sua magia, ele pode se infiltrar no reino de Spade, só que com um número limitado de pessoas junto a ele. Ou seja, o vice-capitão dos touros deverá eleger e escolher os magos mais poderosos que tenham uma certa chance para vencer a tríade. E então junto a este grupo partir diretamente para o reino adversário. Neste momento Jack já fica muito feliz, ele se ergue de emoção dizendo que estava tudo perfeito. O capitão dizia que era óbvio que quem deveria se juntar a ele e ao Asta seriam os outros capitães também. E assim a vitória era certeira. Acontece que enquanto isso uma outra pessoa se ergue frente a frente com Asta e Knight, Yuno. E ele pedia para que eles o deixassem ir junto, para que ele participasse daquela missão. Yuno dizia que sabia que era um pouco descarado da sua parte fazer um pedido como esse, mas ele pedia para que por favor todos permitissem que ele fosse junto para esta missão. Jack então aponta para ele dizendo: "Você tá maluco? Você não pode ir. Como é que a gente deixaria alguém que já perdeu uma vez voltar para lutar contra eles novamente e perder de novo?" Fuego Leon neste momento meio que concorda com Jack, dizendo que entendia como Yuno se sentia neste momento, mas ele também dizia que era extremamente importante que alguém ficasse no reino de Clover para proteger todo o reino na ausência dos capitães. Esta também seria uma outra missão de extrema importância, e como vice-capitão do Alvorecer, ele poderia cuidar do reino. Neste ponto Asta fica surpreso e também chocado enquanto pensava sobre o Yuno. E o Knight não dizia nada, apenas continuava sorrindo, mas depois disso ele muda um pouco a sua expressão e começa a fazer uma pergunta. Ele olha diretamente para Yuno e diz que tem uma dúvida que só aquele garoto pode responder. E então, sem pensar muito em suas palavras, ele vai direto ao ponto. Knight diz que dentro do reino de Spades existe um grupo que se opõe à tríade, e eles são conhecidos como a Resistência. O vice-capitão dos touros dizia que há pouco tempo atrás, um dos seus membros atravessou secretamente a fronteira entre o reino de Spades e o reino de Clover. E depois disso, Knight sorria muito enquanto questionava Yuno. "Esta pessoa, ela está com você, não está? Você sabe muito bem de quem eu estou falando." Neste momento, ouvindo um pouco sobre sua verdade sendo revelada em sua frente, Yuno muda completamente a sua expressão olhando pra Knight, que segue o questionando: "Me diga agora, quem é você de verdade?" Jack neste momento se perguntava do que o Knight estava falando, e o Asta também, ele não estava entendendo absolutamente nada que estava acontecendo ali. Yuno então decide contar a todos sobre quem ele realmente é. Afinal, ele havia acabado de fazer essa descoberta também. O garoto diz que aparentemente, na verdade ele havia acabado de descobrir que era o príncipe herdeiro do reino de Spades. Todos os capitães ficam completamente chocados, olhando imediatamente para Yuno, sem entender direito o que estava acontecendo ali. Knight aparentemente já sabia sobre isso e, bem, não fica muito surpreso, enquanto Asta não entendia absolutamente nada. O garoto da antimagia continuava encarando Yuno e depois disso ele realmente entende o que acabou de ouvir. Ele começa a gritar muito, se perguntando: "Como assim o príncipe do reino de Spades?" Neste momento Asta, muito surpreso, continua questionando Yuno, se perguntando o que ele estava querendo dizer. "Peraí, Yuno, do que você tá falando? Você tá falando sério? Como que você pode dizer algo assim com tanta tranquilidade?" E o Yuno calmamente segue dizendo que sim, na verdade ele acabou de conhecer a história onde há algum tempo houve uma rebelião contra a família real, e então levaram ele imediatamente para o reino de Clover para que pudesse escapar de tudo aquilo. Nozel então, olhando para Yuno, acredita que aquela explicação na verdade confirmava muita coisa. Afinal, aquele garoto ser da realeza fazia muito sentido e explicava o poder magnífico que ele possuía. Enquanto isso, os olhos do Asta brilhavam muito enquanto ele escutava as palavras do Yuno. Enquanto isso, o garoto falava que este homem que fazia parte da resistência que o Knight estava falando, na verdade trabalhava para a família real de Spades, a sua família
família, e Yuno tinha certeza de que ele conhecia muito bem o inimigo e também como se infiltrar dentro do castelo de Spades, afinal já viveu ali também. Neste momento Jack se ergue, ele não havia gostado nada do que acabou de ouvir, e ele se perguntava se o Yuno acreditava que tudo o que estava falando seria algum tipo de ponto a seu favor. Na verdade ele dizia que este cara poderia ser perfeitamente um espião inimigo, um espião de Spades, e não só isso. Até onde ele sabe, também o Yuno poderia ser um espião. Obviamente Yuno não gosta nem um pouco dessas palavras e muda sua expressão, e depois disso ele diz que realmente tem que ir a Spades, afinal se não for ele a salvar o seu capitão, não faria sentido nenhum. Yuno então seguia dizendo que não era apenas ele. Desde o incidente dos elfos, todos os capitães também suspeitavam do capitão William Vengeance. E o Yuno diz isso a todos os capitães e depois segue dizendo que não pode os culpar por isso, afinal o capitão não foi capaz de escolher entre os seus companheiros magos e também os elfos. Mas Yuno também dizia que no fim de tudo, o capitão ainda não se perdoou por isso, mas vai além. Ele diz que também é precisamente por essa razão que ele desempenha sem pensar duas vezes o seu papel como um cavaleiro mágico do reino de Clover. Ele quer ser alguém exemplar, mais do que qualquer um. E então Yuno começava a se lembrar da grande batalha que teve contra Zenon. Ele diz que quando acabou caindo de joelhos, derrotado por aquele adversário, ele se lembra de que em um certo momento conseguiu novamente recobrar a sua consciência por apenas alguns instantes. Neste momento ele viu que o seu capitão ainda continuava ali, enfrentando aquele inimigo, lutando contra ele com tudo que tinha. Mas o seu objetivo não era vencer e sim proteger o esquadrão do Alvorecer Dourado. William Vengeance estava dando tudo de si na batalha contra Zenon, tentando parar aquele adversário, tentando vencer aquele inimigo. Mas ele fazia isso para proteger aquele esquadrão e não para vencer aquele vilão, não para salvar a sua própria vida. Yuno se recorda do modo como Zenon olhava para seu capitão, William Vengeance, e dizia que com toda certeza ele poderia se dar melhor naquela batalha se eliminasse de vez todo esse peso dos seus companheiros que estava carregando e se focasse completamente no combate. Assim o resultado poderia ser diferente. Mas então William Vengeance seguia sendo atacado enquanto ouvia de Zenon que por culpa dessa decisão ele iria perder. Mas mesmo assim William não aceitava aquelas palavras, ele dizia que os seus companheiros não eram pesos. Na verdade, ele acreditava que foi ele que conduziu todos à perdição, e mesmo assim nenhum deles o amaldiçoou por isso. Eles decidiram voltar, se erguer e lutar ao seu lado, sempre, sem pensar duas vezes. William Vengeance continuava se esforçando enquanto gritava que o Alvorecer Dourado era seu orgulho e também o seu sonho. Com essa lembrança, o Yuno tinha certeza que ele estava lutando para defender, para proteger todo mundo, e só por isso William Vengeance foi capturado. Então para ele não importava se os outros capitães vissem William como nada mais do que um traidor que se rebelou contra o reino de Clover. Porém para ele e pro seu esquadrão, ele é um capitão amável e digno de confiança. Todos os capitães prestam muita atenção nessas palavras e depois disso Yuno segue dizendo que o Zenon estava convencido de que exterminou completamente a ordem dos Cavaleiros Mágicos do Alvorecer Dourado. Porém para Yuno ele estava completamente enganado. Eles seguem todos vivos graças à força do seu capitão. E agora ele dizia que para ele o Alvorecer Dourado segue sendo a ordem mais poderosa do reino de Clover, os Cavaleiros Mágicos mais fortes de todo o reino. Neste momento Yuno começa a manifestar um pouco mais do seu poder, e ele começa a pensar que fará tudo isso para demonstrar que William Vengeance fez bem em proteger a todos. Ele grita para os capitães que será ele que irá em busca do seu capitão. Yuno estava completamente sério enquanto dizia que será ele que salvará o capitão William Vengeance. Neste momento Jack fica surpreso, ele fica assustado com o poder mágico que estava diante dos seus olhos. E ele diz que o Yuno não tem o direito de decidir esse tipo de coisa sozinho, mas neste ponto, uma voz bem séria e suave diz ao mesmo tempo: por que você não se cala agora? Era a voz da Belle emanando muito poder enquanto dizia que estava acumulando sua mana para vencer a este maldito usuário da magia óssea. Ela estava muito séria em continuar lutando ao lado do Yuno. E então víamos o poder em conjunto dos dois, que estava maior do que nunca. Belle então dizia que jamais o Yuno voltaria a perder. Neste momento, Knight, olhando para os dois, começa a ficar bem surpreso com aquele poder e pensa que realmente existe uma possibilidade deles conseguirem vencer. E então o vice-capitão dos touros diz que tá bem. Ele com certeza não odiava pessoas como o Yuno, e então o aceitava em seu grupo. Asa nesse ponto estava surpreso e sem palavras. E depois disso ele volta a sorrir dizendo que seja o príncipe do reino de Spades ou o vice-capitão do Alvorecer Dourado, o Yuno segue sempre sendo o Yuno, o seu rival. E então a gente via todos os capitães, os magos mais poderosos de Clover se erguendo enquanto ouvíamos a voz do Rei Mago avisando que tudo bem, eles sairão para o reino de Spades no amanhecer do terceiro dia. Mais tarde ele irá comunicar a todos, dando os detalhes sobre o plano e sobre a estratégia de ataque. E algo era certo para todos. Enquanto víamos Asta e Yuno, ouvíamos todos os capitães concordando que eles iriam vencer a tríade e salvar os capitães do reino de Clover. Acontece que em meio a toda essa empolgação, o Fuegoleão começa a dizer que em todo caso seria bem prudente solicitar também a ajuda do reino de Hurt, que era aliado. Acontece que neste momento Charlotte começa a dizer que isso é certo, porém, desde o dia anterior para ela era impossível entrar em contato com eles, poderia ser que algo havia acontecido. Ouvindo isso, Knight continuava calmo e depois continuava sorrindo, e ele dizia que foi precisamente no dia anterior que os 3 membros da tríade saíram do castelo, por isso que ele conseguiu andar livremente por todo o reino de Spades. Então neste ponto ele diz algo que muda completamente a expressão de Asta, deixando o garoto completamente chocado.
passado. O vice-capitão dos touros diz que acredita que é muito possível que Vanica tenha ido realizar um ataque ao reino de Heart. E todos então se perguntavam como isso era possível. Neste ponto vamos para um local completamente diferente e vemos então uma pessoa abrindo seus olhos. Aquela era Noelle, que havia acabado de despertar depois de todo aquele ataque. Ela estava frente a frente a uma pessoa que começa a dizer que, enfim, ela finalmente despertou. Olhando para aqueles em sua frente, ela vê que eram seus antigos adversários, que agora são aliados, os elfos. E eles estavam ali para ajudar nesta grande batalha que está por vir. Diante de Noelle, presenciamos os antigos inimigos. E assim a gente termina o capítulo 264 de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!